Será o álcool da cana-de-açúcar que talvez substituirá não apenas alguns derivados do petróleo, mas também velhas ordens mundiais? Se o petróleo se formou pela decomposição orgânica, os biocombustíveis são gerados através da luz, da água e da terra. O mundo deverá logo escolher se o etanol brasileiro se transformará no combustível para uma inédita relação entre o Norte e o Sul. A agroenergia é, na verdade, uma mutação química, é um armazenamento do raio solar, que o vegetal faz com a fotossíntese. E guarda aquela energia solar no grão ou no álcool. Então, quando a gente faz o combustível, a gente está devolvendo na natureza o raio solar concentrado. A Europa já utilizou suas fontes hidráulicas, tem muita energia atômica e está apostando no gás, no hidrogênio, mas provavelmente vai ser com bioenergéticos do continente africano, do continente sul-americano, que a Europa vai completar seu balanço energético. O MST e a Via Campesina do mundo inteiro, nós não queremos mais usar a expressão biocombustível, porque achamos que ela é incorreta do ponto de vista técnico e político, porque os grandes produtores do combustível de origem vegetal incluíram o prefixo bio para se apropriar desse termo bonito que é a vida. E nós achamos que a forma como são produzidos atualmente os biocombustíveis não tem nada a ver com a vida. Em 1953, o petróleo brasileiro foi nacionalizado pelo presidente Getúlio Vargas, com a fundação da Petrobras, empresa que ainda hoje detém o monopólio da extração petrolífera no país. Em 1997, junto a outras estatais, a Petrobras foi privatizada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje, como empresa de economia mista, regularmente cotada na Bolsa de Valores, intervém também nos vários setores da produção e comercialização dos biocombustíveis. Nós temos que lembrar que nos anos 70 o Brasil era um país altamente importador de petróleo. Durante a crise do petróleo dos anos 70, o Brasil então optou por esse programa de substituição da importação de petróleo via o etanol. Então é uma experiência bastante consolidada. Para que vocês tenham ideia, hoje o Brasil produz 17 bilhões de litros de etanol por ano, né? E se mistura na gasolina do Brasil 23% de etanol, ou seja, a gasolina que todo consumidor compra numa estação de serviço, num posto de gasolina, ela tem obrigatoriamente 23% já de etanol. Agora, o governo brasileiro não apenas ativou a produção de etanol, como deu início à produção de biodiesel. Nós temos no Brasil 37 tipos de plantas que são aptas à produção de biodiesel, o que nos dá uma vantagem competitiva frente a outros países, por exemplo, no caso da Alemanha, que só produz praticamente o seu biodiesel da colza, né? Que é o produto que é usado lá quase que totalmente. Na Europa, pela questão climática. Qual é a proposta dos capitalistas para produzir essa agroenergia? Eles querem utilizar o mesmo modo de produção colonial do que a literatura econômica consagrou como plantation, ou seja, grandes extensões de terra, monocultura, um só dono, superexplorando a mão de obra dos camponeses e exportar para fora. Bem, nós dizemos que essa forma de monocultura e grandes extensões, ela é prejudicial. Primeiro, é prejudicial porque ela não deixa renda aqui no Brasil. Ela só vai favorecer um fazendeiro, dono daquela grande fazenda. Segundo, que produzindo em grandes extensões de monocultivo, o monocultivo não é sustentável ambientalmente. Nem a cana, nem a soja, nem o milho.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é a empresa pública com a qual o governo brasileiro financia projetos de desenvolvimento. Criado em 1952 como instituição autárquica de crédito nacional, concede empréstimos com taxas inferiores àquelas aplicadas por outros bancos. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a instituição financiou a compra de empresas estatais brasileiras por estrangeiros. Carlos Lessa, economista e ex-presidente do BNDES, deu novamente ao banco o papel de promotor do desenvolvimento nacional. Existe uma linha de crédito específica do BNDES para biodiesel, mas à medida que esse mercado vai evoluindo, é natural que alguns outros bancos queiram abrir linhas de crédito específicas para essa área. Então, dentro de um ou 2 anos, então nós teremos outros bancos financiando esses investimentos em biocombustíveis. Atualmente existem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil com investimentos americanos, né, especialmente na área de biocombustíveis, né? Alguns investimentos japoneses. Os japoneses estão muito interessados no etanol brasileiro, assinaram um termo de compromisso com a Petrobras para a instalação de uma estrutura logística para poder fornecer etanol para o mercado japonês. E existe também alguns investimentos alemães e franceses na área de biocombustíveis, especialmente de biodiesel. Mas são investimentos ainda muito incipientes. Nesse setor ainda, a grande maioria dos investimentos são investimentos nacionais de empresários brasileiros. Nós achamos que há um espaço grande para investimentos estrangeiros, mais no biodiesel do que no álcool. A ANP, junto com um consórcio de empresas da área do álcool, estão estudando 2 alcodutos que irão exatamente transportar o álcool até o porto de São Sebastião, que é o porto de São Paulo, que poderá fazer as exportações de álcool. Esses 2 projetos, um dos projetos é da Petrobras, já está em fase de contratação, será um projeto que custará 680 milhões de dólares, e o outro projeto que está ainda em fase de estudo é de grandes empresas produtoras de álcool. Cuba, Brasil, México, Peru, Venezuela deviam ter uma política comum de produção de etanol. E nós não deveríamos aceitar acordos bilaterais com os Estados Unidos. Já temos acordo com a China, com os Estados Unidos, temos acordo com a Argentina e com os países do Mercosul, e agora recentemente esse acordo com o Chile. Também temos um acordo com a Venezuela para a venda de álcool. E acho que o Bush descobriu finalmente que o petróleo tem dias contados. Então, acho que vai dar força às grandes empresas norte-americanas preocuparem o mercado mundial e a produção mundial de bioenergia. Acho que nós, brasileiros, devemos resistir a essa proposição. Por isso é que a posição brasileira é a posição de acabar com os subsídios à agricultura norte-americana. Em tempo, os americanos dizem que não fazem isso porque os europeus não acabam com os seus subsídios. Nós estamos tentando sensibilizar o governo americano para que levante pelo menos uma parte dessa tributação que existe sobre a exportação de etanol. A estratégia que o governo brasileiro e que algumas empresas têm usado é exatamente fazer a exportação do álcool hidratado para o Caribe. E existe um acordo comercial entre o Caribe e os Estados Unidos. Esse álcool hidratado, ele é desidratado no Caribe, ele é transformado em álcool anidro, e esse álcool anidro então é exportado para o mercado americano sem impostos, né? Graças a esse acordo que existe entre os países do mercado comum do Caribe, o CARICOM, e os Estados Unidos. Há muito maior previsibilidade de abastecimento no setor de petróleo do que há no setor agrícola. Então, é claro que você tem políticas ativas de criar, por exemplo, estoques reguladores, né? Você pode criar um mercado futuro para o etanol, de modo que você possa equilibrar melhor essa grande
oscilação de preços que existe hoje no Brasil? Não é a melhor solução. Mas a tendência é virar commodity, a não ser que os países resolvam pensar a questão energética como uma questão mundial. Eu acho, pode ser que eu esteja errado, que inexoravelmente a questão da energia vai se mover nessa direção. Porque a questão do petróleo já atingiu riscos para a Europa, riscos para os Estados Unidos e riscos para a China terríveis. Por isso a região do Oriente Médio é um caldeirão que pode explodir a qualquer momento, porque lá está o petróleo do mundo e lá estão os interesses dos grandes consumidores desta commodity, que é o petróleo. Não deveria ser commodity, deveria ser recurso estratégico para ser manejado por um acordo mundial. De acordo com a agência FAO das Nações Unidas, mas também com Fidel Castro, Hugo Chávez e o Banco Mundial, o rápido crescimento da produção de biocombustíveis causará nos próximos 10 anos um forte impacto sobre a agricultura, provocando um aumento de 20% a 50% dos preços no setor, principalmente dos cereais. O Bush não fez acordo nenhum com o Lula. O Bush só tirou fotografia com o Lula. Mas o Bush veio com ele no mesmo avião as petrolíferas americanas, as empresas automobilísticas e as empresas do agronegócio, das commodities agrícolas, para elas controlarem a energia agrícola. E eles querem controlar aqui na região sul, porque lá no hemisfério norte não há mais terra disponível para produzir essa energia e nem há clima disponível. Eu acho que o problema do mundo é uma estrutura de distribuição dos benefícios da civilização inadequada, não é? Porque a potencialidade da tecnologia atual permitiria qualidade de vida muito melhor para os povos miseráveis do mundo do que eles têm hoje. Agora, entre as coisas que se põem no horizonte como promissoras para os povos pobres do mundo está a bioenergia. Por quê? Porque a bioenergia é resultado de solo, água e sol. E ocorre que os povos pobres do mundo são predominantemente povos tropicais. A estratégia do Brasil tem sido no sentido de produzir biocombustíveis de plantas que não sejam diretamente ligadas à indústria alimentar. Então o Brasil não incentiva a produção de biodiesel de soja, e sim de mamona, que mamona ninguém come mamona. Nós incentivamos o óleo de palma, porque também ninguém come o óleo de palma. Então, não são produtos concorrentes, são produtos que se complementam na cadeia agrícola, né? Então, não haverá problema de fome no Brasil pela questão do uso de algum tipo de planta para a produção de biocombustíveis. No momento que os Estados Unidos transformou o etanol numa commodity energética mundial, ou seja, no momento que eles transformaram o litro de álcool numa mercadoria, todo capitalista que está na agricultura quer ganhar dinheiro com aquela mercadoria. Então, ele vai fazer as contas. Eu ganho mais dinheiro vendendo a soja para o óleo comestível, ou eu vou ganhar mais dinheiro vendendo a soja como óleo combustível? Se os europeus pegarem a sua produção de alimentos e começarem a fazer bioenergia, vão reduzir a disponibilidade de alimentos. Do meu ponto de vista, é uma estupidez os europeus fazerem isso. Os americanos estão estimulando a produção de milho para energia. É evidente que milho seria um alimento maravilhoso para os povos que têm fome no mundo. Mas não há solidariedade mundial em relação à fome. Só há solidariedade mundial em relação ao dinheiro. Aí complica, isso fica muito complicado. Mas nessa perspectiva, o que Fidel e o presidente da Venezuela, o Chávez, disseram é correto. Ou seja, se houver apenas a lógica do dinheiro, a comida vai ficar mais cara para os famintos do mundo, o que não é nada bom. Bem, então aqui em São Paulo, pelo mercado que existe de açúcar e álcool no Brasil, tem aproximadamente 4 milhões de hectares de cana, o que já é muito. Já é um volume fantástico de terra, das melhores terras do Brasil, que hoje são plantadas cana. E antes produziam café, milho e um monte de coisa. Então,
depois desse acordo, já de fevereiro, março para cá, nós percebemos as usinas de cana estão avançando sobre as outras terras, sobretudo arrendando terra, de pequeno, de médio. Então nós já estamos percebendo que já nessa safra, que aqui no Brasil começa a ser plantada em julho e agosto, já nessa safra a cana vai substituir no mínimo 1 milhão de hectares de gado de leite, de milho e do próprio café. Em São Paulo, a produção de gado, né, tradicional no norte de São Paulo já está sendo levada para o Mato Grosso. Por quê? Porque aquelas plantas, aquelas regiões ali, aquelas fazendas que antigamente eram tradicionais fazendas de gado, elas agora estão sendo usadas para a produção de cana. Mas o Brasil tem 85 milhões de hectares aráveis disponíveis sem nenhum problema de avanço sobre a floresta amazônica. Então nós temos muita terra disponível para essa produção, não vai haver nenhum problema em termos de oferta de terra, não é que haja substituição, o que há é deslocamento, né? Você desloca um pouco mais para frente a produção de gado, para carne, e você deixa ali a produção de etanol. O cultivo dos produtos agrícolas usados na fabricação dos biocombustíveis cria um efeito dominó no equilíbrio ecológico. O incremento da cultura da cana-de-açúcar nas áreas centrais do Brasil empurra para a Amazônia outras atividades produtivas, como a criação de gado e o cultivo da soja, ingrediente também utilizado junto ao etanol, como composto para a produção do biodiesel. De acordo com recentes estudos científicos, a soja e a criação de gado aparecem como os principais agentes de destruição da floresta amazônica. Podem se imaginar uma área plana, como aqui no Brasil, com 10 mil hectares só de cana, ou 10 mil hectares só de soja. Evidentemente que isso é agressivo ao meio ambiente, porque destrói todas as outras formas de vida, destrói a biodiversidade. E eles destroem as plantas daninhas e as outras plantas na base do veneno, do agrotóxico. Esse herbicida mata todas as formas de vida e entra no lençol freático e vai envenenando a nossa água. Ao destruir as outras formas de vida, altera os ciclos da chuva. Porque a chuva, ela é processo de evaporação também das várias plantas. Se você tem só uma planta, só vai haver chuva mais concentrada no ano e ela vai cair de uma maneira mais torrencial. E quando ela cai, como só tem um tipo de planta, a natureza não consegue absorver aquela umidade. Então, a chuva, naturalmente, como existia no nosso clima, ela deve cair e as várias formas de vida vão absorvendo e vão incorporando no solo. Agora não. Ela cai, só tem uma planta, e aquilo vai imediatamente escoa para o lençol freático ou para os rios e levando a terra junto. Bem, os cientistas estão dizendo que se aumentar 2 graus em média, já inviabiliza a vida. Bom, aqui no Brasil, na região da cana, já aumentou meio grau. E diminuiu 120 mililitros de precipitação da chuva por ano. Ou seja, nós estamos vivendo num clima mais quente e com menos chuvas. Agora, que a humanidade pode produzir bioenergia para reduzir a poluição mundial e melhorar a qualidade de vida dos povos pobres do mundo e garantir um padrão de vida razoável aos países do primeiro mundo, pode. Só que a energia vai ficar cada vez mais cara, então o padrão de vida dos americanos tem que diminuir um pouco. Eles hoje consomem quase 33% do petróleo do mundo, que é um absurdo. Se eles consumirem 33% da bioenergia do mundo, isso é muito grave. Então, os americanos têm que diminuir um pouco esse enorme consumo de energia que cada um deles faz. É insustentável a vida no planeta mantendo esse modelo de transporte individualista. Dia mais, dia menos vai acabar. É insustentável. Por isso, nós temos que desenvolver transportes coletivos, né? Com formas de energia mais limpas, mais baratas e com escala maior. A única maneira de tu produzir agroenergia, agrocombustíveis, de uma maneira equilibrada
ambientalmente, sustentável economicamente, é se os camponeses se dedicarem a produzir agrocombustíveis. Então, em vez de grandes extensões que trazem um prejuízo ambiental maior ainda do que o petróleo, nós precisamos ir implantando esses vegetais que geram energia em pequenas unidades, combinando com o que nós chamamos a soberania alimentar. Então, um pequeno agricultor aqui do Brasil, ou da América Latina, ou da África, ele poderia ter 10 hectares. Nesses 10 hectares, vamos supor, 5 hectares ele planta alimentos para a sua família e para vender no mercado. 3 hectares ele pode reflorestar com árvores nativas para recompor a vegetação natural da terra e com isso tu elimina o aquecimento. E 2 hectares nós poderíamos produzir de mamona, de cana-de-açúcar, de pinhão manso, que é uma árvore que dá aqui no Brasil e que dá a semente dela dá óleo, de milho, do que for. E aí o camponês, na sua comunidade rural, botariam micro-usinas em forma cooperativada. Então, nós do MST e dos movimentos da Via Campesina estamos desenvolvendo essa experiência aqui no Brasil de procurar botar em prática essa concepção de que cada comunidade tem que ser autônoma em energia. E para isso, então, nós fundamos já 5 cooperativas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que se chama BNDES, ele aplica um fundo anual de 30 bilhões de dólares. É maior do que todo o dinheiro que o Banco Mundial usa no mundo inteiro. Um só banco estatal. Evidentemente que esse dinheiro hoje está sendo utilizado para financiar as transnacionais, que vêm aqui, pegam o nosso dinheiro, trazem a tecnologia e daí impõem a monocultura da cana, impõem a monocultura de eucalipto e outras monoculturas. Então, se o governo quiser, no Brasil tem muito capital suficiente para investir em todas essas pequenas agroindústrias da energia de maneira cooperativada. Nós não defendemos que tenha que cortar cana de forma manual só para gerar emprego. Melhor que seja com máquina. Mas o problema não é isso. O problema é, mesmo o tratorista que vai em cima da máquina, vai ser super explorado. Um tratorista aqui no Brasil ganha $300 por mês. E ele vai produzir uma soja que tem um preço a nível internacional, é o mesmo preço. A soja vale a mesma coisa em Tóquio, na Holanda, no México, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. O etanol é a mesma coisa, mas o salário de quem trabalha nas plantações é diferente. Um tratorista aí da Itália ganha $2.000. Um tratorista nos Estados Unidos, que já pega um mexicano, daí explora um pouquinho mais, ganha $1.000. E aqui em Ribeirão Preto, ele ganha $300 para produzir o mesmo produto. Então, se você compara, os brasileiros vão continuar sendo super explorados. Milhões de índios e escravos africanos forneceram de maneira dolorosa energia para a conquista colonial das Américas. Hoje, o Brasil transferirá sem custo tecnologia de ponta para a produção de biocombustíveis a alguns países do continente africano. Mais uma vez, a América Latina e a África serão geradores de energia, mas talvez agora para determinar um novo equilíbrio mundial. O Brasil acha que alguns países africanos teriam muita vocação para a produção do etanol nas condições que o Brasil hoje produz. Então haveria uma forte interesse dos países africanos pela transferência da tecnologia brasileira. Muitas vezes são países pobres, onde o etanol poderia ser uma alternativa para o desenvolvimento desses países e o Brasil poderia inclusive transferir essa tecnologia em bases concessionais, ou seja, com uma cooperação sem fins lucrativos para poder realmente melhorar a situação econômica desses países. Nós brasileiros estamos muito preocupados com o destino de nossas terras ainda não
utilizadas, porque elas representam uma enorme reserva para a produção de bioenergia. E nós temos medo de que venha a surgir aí uma região tão conflituada quanto a região do Oriente Médio.